Todos acharam? Vai dizer assim: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o comprimia, que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e desperdiçando tudo quanto tinha, nada aproveitando disto, indo a pior. Aleluia. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás dele, veio por dentro e entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porquanto dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nos meus vestidos? E disse aos seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver ao que isto fizeste. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximando-se por dentro e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmão? Tem? Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? Todo mundo conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo já ouviu falar dessa mulher que ela sofria 12 anos com uma enfermidade. Ela sofria 12 anos com uma hemorragia. Mas antes de Jesus chegar até essa mulher, a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega em uma cidade chamada Gadara. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega ali, tem um homem a qual ele sofria processo de demônio. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ali quando Jesus chega naquela cidade, havia um homem a qual estava sofrendo, havia um homem a qual estava processo por espírito maligno. Aleluia, glória a Deus. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ali aquele homem, corrente não segurava aquele homem, porque aquele homem ele vivia processo com muito espírito maligno. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele encontra Jesus, Jesus vai até o encontro dele. A vida desse homem muda por completo. A vida desse homem, ele muda por completo. Porque o homem a qual ele não poderia estar junto dos seus familiares, ele morava no sepulcro, ele morava no cemitério, porque ele vivia com espírito maligno. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que Jesus liberta aquele homem. Jesus muda aquele homem. Quando Jesus ele entra na minha e na tua vida, Jesus ele entra para mudar. Aleluia. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, na minha e na tua história, ele entra para trazer mudança. Ele entra para trazer transformação. Ele entra para trazer cura. Ele entra para trazer renovo. Ele entra para colocar tudo no lugar. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus chega até aquele homem, aquele espírito maligno é lançado no meio dos povos e aquele homem é liberto daquele mal. Qual é o mal que você quer que Jesus te liberte? Qual é o mal que você precisa, que você não consegue largar sozinha, que você precisa que Deus faça por você? Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que aquele homem ficou tão feliz, ficou tão maravilhado do que Jesus fez na vida dele, que ele queria seguir Jesus. Mas Jesus vai dizer para aquele homem: volte para a tua casa, volte para a tua família, porque ele não podia estar com sua família, ele estava morando num cemitério, irmão. Olha agora o sofrimento daquele homem, olha agora o que aquele homem passava ali. Aleluia, glória a Deus. E Jesus liberta aquele homem. Jesus ele transforma a vida daquele homem. E ali a Bíblia vai dizer que aquele homem ele volta para a sua casa.
Ali por onde Jesus passa, Jesus ele faz milagre. Por onde Jesus passa, Jesus ele faz prodígio de maravilha. É assim o que Deus fez na minha e na tua vida. Outrora eu e você andava no lamaçal do pecado. Outrora eu e você andava nesse mundo errôneo. Outrora eu e você andava no mundo perdido aí fora. Mas Jesus ele nos encontrou. Jesus ele nos transformou. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega ali, já tem uma grande multidão à espera de Jesus. Já tem ali uma grande multidão aguardando o Messias. Porque Jesus ele curava o coxo, Jesus fazia cego enxergar, Jesus fazia mudo voltar a falar, Jesus ressuscitava, Jesus ele transformava. Aleluia, glória a Deus. E a multidão queria acompanhar Jesus, a multidão queria estar com Jesus. Assim eu e você devemos andar com Jesus, devemos o tempo todo querer andar com a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que já tem uma grande multidão à espera de Jesus. Já tem uma grande multidão aguardando Jesus. E ali a Bíblia vai dizer que ali no meio da multidão tem uma mulher a qual ela estava sofrendo, uma mulher a qual, creio eu, desenganada pela medicina, uma mulher, creio eu, desenganada pelos médicos. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que ali no meio da multidão tem uma mulher a qual ela já tinha sofrido 12 anos com uma hemorragia. 12 anos aquela mulher ela sofrendo desse mal. 12 anos aquela mulher ela perecendo. 12 anos aquela mulher ela sofrendo. Mas quando ela escuta falar de Jesus, aleluia, ela não fica parada. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela já tinha desperdiçado tudo. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, com remédio, mas nada trazia o que ela queria. Naquela época, quem tinha o seu período menstrual tinha que ser afastado da sua família e tinha que ser colocado em um lugar apropriado para isso, no arraial. Mas ali imagina aquela mulher entrando ano e saindo ano, e aquela hemorragia não estancava. Imagina entrando ano e saindo ano, aquela mulher da mesma forma. E creio eu, muitos que entravam ali naquele arraial ali, porque tinha que ser separado da família. Creio eu conjecturando, aquelas pessoas falando, já tem tanto tempo essa mulher aqui desse jeito. Já tem tanto tempo, eu entro, eu saio, essa mulher ainda continua aí, dessa mesma forma, dessa mesma situação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas o tempo de ela cantar vai chegar. Aleluia. O tempo de ela cantar vai chegar, irmão. Muitas das vezes você pode dizer: a promessa está demorando, o meu sonho até hoje Deus não realizou. Vai chegar. Acalma um pouquinho, aprenda a esperar um pouquinho, porque essa mulher ela sofria 12 anos. Talvez você esteja sofrendo hoje, esteja murmurando. Talvez você esteja sofrendo hoje, esteja reclamando. Olha só o que essa mulher passou, e ela não reclamou, ela não murmurou, ela foi atrás, ela procurou várias medicinas, ela não ficou parada. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer ali que ela procurou vários recursos, ela procurou vários médicos para lhe curar aquela enfermidade que ela tinha. Mas ela só indo de mal a pior. Ela só indo de mal a pior. Passa dia, passa ano, e aquela mulher do mesmo jeito. Aquela mulher da mesma forma, aquela mulher do mesmo estado. Imagine a dor daquela mulher, imagine o sofrimento daquela mulher.
Ela não poderia estar com ninguém porque ela era tida como uma pessoa imunda. Ela era tida como uma pessoa contagiosa. Imagine a dor daquela mulher. 12 anos aquela mulher sofrendo. Imagina aquela mulher querendo um abraço, não achava. Imagina aquela mulher querendo uma palavra de conforto, não achava. Ela só achava a palavra negativa. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Imagina aquela mulher o tempo todo escutando essa palavra, irmão. Porque ela procurou medicina. E a medicina dizia que não tinha jeito. A medicina dizia que não tinha solução. E ela só indo de mal a pior. Aleluia, glória a Deus. Imagina agora o sofrimento que aquela mulher passava. Imagina o sofrimento que aquela mulher se encontrava. Muitas das vezes você pode estar passando por uma luta e achando que não tem fim, achando que acabou, mas não acabou não. Ei, Deus, Ele tem te visto. Aleluia. Deus, Ele tem te sondado. Ei, ainda existe vida, ainda não acabou. Ainda para a medicina pode dizer que não tem jeito, ainda que a medicina diga que não tem mais solução, ainda que o homem olhe para você e diga que não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim você que está enfermo, vinde a mim você que está sobrecarregado, que Ele vos aliviarei. Você não está só nessa luta. Você não está só nessa luta. Deus, Ele está te vendo. Aleluia. Deus, Ele está contigo. Ainda que muito diga que acabou, ainda que muito diga que não tem mais jeito, mas a última palavra ela vem do Senhor. Imagina aquela mulher sofrendo. Imagina a dor que aquela mulher ela passava. 12 anos a medicina dizia não tem jeito. 12 anos a medicina dizendo que acabou. 12 anos a medicina dizendo que não tem mais solução. Mas ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar do grandão. Ela ouve falar que Jesus liberta. Ela ouve falar que Jesus cura. Ela ouve falar que Jesus curou o cego de Jericó. Ela ouve falar que Jesus ressuscitou Lázaro. Ela ouve falar que Jesus curou o coxo. Ela ouve falar que Jesus curou o cego de nascença. Ela ouve falar que Jesus liberta. Ela ouve falar do Jesus. Ela ouve falar que Jesus transforma. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela não ficou parada. Então por que você está parado por causa das lutas? Por que você está pensando em desistir por causa dessa luta? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher ela não ficou parada. Ela tomou uma atitude. É necessário para eu e você receber o nosso milagre. É necessário eu e você tomar uma atitude. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça, mas a gente não toma uma atitude. Muitas das vezes a gente só quer que Deus faça. Deus me dê. Se o Senhor não me dá, eu paro de louvar. Se o Senhor não me dá, eu paro de pregar, eu paro de fazer a obra. Mas é necessário você tomar uma atitude. É necessário você se levantar. Oh, glória! É necessário você fazer a vontade do Senhor. Aleluia! É necessário você levar o índio da palavra do Senhor. Oh, glória! Mas é que essa mulher, ela tomou uma atitude. Aleluia, glória a Deus. Qual é a atitude que você está tomando nessa noite? Qual é a atitude? A atitude de ficar parada porque as lutas estão vindo? Ou é a atitude de seguir em frente atrás de Jesus? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aquela mulher vai dizer: se eu tão somente tocar, eu vou ficar
Mas o que eu estava lendo nessa mensagem, o que eu acho engraçado nessa mensagem, é que essa mulher, o culto dela não começou no meio da multidão. O culto dessa mulher, ela começou em casa. Assim é você. O nosso culto não começa aqui, começa em casa. Ela foi assim, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar, eu vou sair de lá curada. Se eu apenas tocar, eu vou sair de lá transformada. Aleluia. Se eu basta apenas um toque, eu não preciso abraçar Jesus. Eu só quero tocar. Oh, então Deus está falando com você nessa noite. Toca, 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 Oh, toca, toca no Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. Oh, glória. O culto daquela mulher começou em casa. Agora eu fico conjecturando, aquela mulher já procurou medicina. A medicina disse que não tem jeito. Agora eu vou atrás de quem pode mudar. Aleluia. Agora eu vou atrás de quem pode transformar. Agora eu vou atrás de quem pode me dar uma providência. A providência, ela vem do alto. A minha providência, a tua vem do alto. Subir. Aí ela falou, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar, toca em Jesus nessa noite. Porque quando você toca em Jesus aqui, Ele visita a tua casa. E quando você toca em Jesus aqui, Ele visita a tua família. Enquanto você toca em Jesus aqui, Ele trabalha no teu casamento. Enquanto você toca em Jesus aqui, Ele visita os hospitais. Enquanto você toca, Ele vai Aleluia. visitando. Ele vai visitando. Ele vai visitando. Oh, glória. Ele vai trabalhando. Arabaço, arabaço. Vivi, arabaço, recanta, arabaço. Vivi, arabaço, recanta, toca de Jesus que Ele está passando. Toca de Jesus que Ele está passando. Toca de Jesus que Ele está passando. Mas o homem diz que não tem jeito. Toca de Jesus. Toca de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toca de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela tomou atitude. Agora creio eu, aquela mulher falando, chega, eu não quero mais essa vida para mim, eu vou me levantar. Agora eu fico conjecturando, aquela mulher, ela se levantando, mesmo fraca ela vai, mesmo limitada ela vai, porque ela decidiu ir até Jesus. Ela decidiu ir até Jesus, porque são 12 anos de sofrimento, são 12 anos aquela mulher sofrendo, e ela vai se arrastando, no meio da multidão. Creio eu, a multidão empurrava, mas ela falando, eu vou ter que tocar. Creio eu, a multidão pisando no pé dela, mas ela fala, eu preciso tocar. Oh, glória! Creio eu, a multidão empurrando, ela fala, mas eu não vou desistir. Eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu vou sair com o meu milagre nas minhas mãos. Aleluia. Determina o teu milagre nessa noite. Determina o teu milagre nessa noite. Determina o teu milagre. Determina. Oh, glória! Determina o teu milagre. Eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu determino o meu milagre. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes, por causa da ferida, você pensa em parar. Porque muitos te feriram, você pensa em desistir. Faça que nem essa mulher. E nem a multidão apertando. E nem a multidão que eu empurrando. Ela não desistiu. Então não desista. Aleluia. Não desista, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Não desista do teu milagre. Não desista. Se você está orando por uma libertação da tua casa, continua. Se você está orando, não desista. Ela
abraçar Jesus, eu só quero tocar. Eu só quero tocar em Jesus. Eu não preciso abraçar Ele, mas eu só quero tocar. Oh, glória. Porque eu determinei o meu milagre. Eu não aguento mais. São 12 anos eu sofrendo. Eu vou em contra que pode mudar minha vida. Eu vou atrás de quem pode mudar minha história. O nome desse homem é Jesus. O nome desse homem é Jesus. Aleluia. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele transforma. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura a tua alma. Jesus, Ele tem poder de curar a tua enfermidade. Jesus, Ele tem o poder de curar essa dor. Jesus, Ele tem poder de fazer. Jesus, Ele tem poder de tocar aonde a medicina diz que não tem jeito. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura a AIDS. Jesus, Ele cura o câncer. Jesus, Ele cura essa enfermidade. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura. Eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que liberta. Aleluia. Eu sirvo um Deus que transforma. Aleluia. Oh, glória. Parabaço de canta. É adorar a Deus quando falta tudo. É adorar a Deus quando a doença chega. É adorar a Deus quando a porta se fecha. É adorar a Deus em cima do luto. É adorar a Deus quando as amizades se afastam. É adorar a Deus acima de tudo. Oh, glória. É adorar a Deus. É adorar Ele. É bem dizer o nome dEle. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ela se levanta. A multidão não poderia saber que aquela mulher estava ali. Porque se a multidão soubesse que ela estava ali, ela poderia ter sido morta, apedrejada. Porque ela era tida como uma pessoa imunda. Ela era tida como uma pessoa com uma doença contagiosa. Ela não poderia estar no meio da multidão. Mas agora olha só a fé dessa mulher. Ela foi para o meio da multidão mesmo sabendo que ela não poderia ir, que ela poderia ter sido apedrejada. Aleluia, glória a Deus. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ali quando a multidão, que ali quando aquela mulher estava no meio da multidão, creio eu, conjecturando, a Bíblia não fala, mas eu imagino Jesus ele andando em passo devagar, porque aquela mulher estava fraca. Jesus ele andando em passos leves, para que aquela mulher pudesse chegar até ele. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher lá toca em Jesus. E quando aquela mulher imediatamente toca em Jesus, aquele fluxo, aquele mal é estancado. E ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher ela sente que ela está curada. A Bíblia vai dizer que aquela mulher ela sente que aquela hemorragia é estancada. Aleluia. Aleluia. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu, irmão. Ela tocou. Ela saiu dali, da sua casa, determinando o seu milagre. Determina o seu milagre nessa noite. Determina o seu milagre. Determine a sua cura. Determine a mudança. Aleluia, glória a Deus. Determine. Muitas das vezes porque a luta está vindo, você pensa em desistir. Você pensa em parar. Mas não pare, meu irmão. Continua. A luta eu sei que é travada. Muitas das vezes eu sei que a luta é demais. Mas não para de orar. Não pare de determinar o seu milagre. Aleluia. Seja que nessa mulher. Essa mulher ela teve fé no seu milagre. Ela teve fé. Se ela apenas tocar em Jesus, ela irá receber o seu milagre. Ela teve fé. Se ela apenas tocar
Determina o seu milagre. Eu não sei qual vale que você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido a tua luta. Mas continua perseverando. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus 6,6: entra no quarto, fecha a porta. Aleluia. Conta tudo para Deus o que você precisa. Conta o teu segredo para Ele. Conta os teus sonhos para Ele. Conta os teus projetos para Ele. Porque o único que pode fazer é Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer ali que aquela mulher, ela sente que aquele fluxo é estancado. Ela sente que aquele mal cai por terra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que a multidão apertava Jesus, a multidão oprimia, a multidão comprimia Jesus. Mas só aquela mulher, ela saiu de lá com o seu milagre. Muitos estão apertando Jesus, mas toca nele que é melhor. Aleluia. Em vez de você querer empurrar Jesus, é necessário você tocar, é necessário você determinar o seu milagre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ali Jesus, ele para no meio da multidão. Imagine, era uma multidão de pessoas. Aquela mulher estava ali. Era uma multidão que eu ia empurrando ela, mas ela determinou: eu vou tocar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ali Jesus, ele para e fala: quem me tocou? E ali Jesus vai dizer: quem me tocou? Pedro, eu não quero saber quem foi que me empurrou, mas Jesus está falando: quem me tocou? Eu quero saber quem foi que me tocou, porque eu sei que quem me tocou, eu sei que de mim saiu o poder, eu sei que de mim saiu a cura. Aleluia, glória a Deus. E ali o discípulo que estava ali questionou: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu diz que ele tocou. Aleluia, glória a Deus. E ali Jesus falou: alguém me tocou porque bem sei que de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque eu bem sei que de mim saiu a cura. Alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu a restauração. E ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela não pôde mais ocultar. Ela ali se apresentou no meio da multidão. Aquela mulher, ela se apresentou no meio da multidão. E ali a Bíblia vai dizer que aquela mulher começa a contar. Agora fica o conjecturando aquela mulher falando: eu sofria, Jesus, 12 anos com uma hemorragia. Eu padecia 12 anos com uma enfermidade, gastando tudo com médico, com remédio, mas nada trouxe o que eu queria. Aleluia, glória a Deus. Eu conjecturando aquela mulher, contando para Jesus o sofrimento que ela estava passando, o sofrimento que ela tinha passado. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que ali Jesus fala: a tua fé lhe curou, a tua fé te salvou, a tua fé, filha, te curou. Aleluia, glória a Deus. Você está liberta desse mal, você está liberta dessa enfermidade. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ali aquela mulher sai de lá curada. Aquela mulher, ela sai de lá transformada. Era 12 anos de sofrimento. Era 12 anos escutando só palavra negativa. Era 12 anos os médicos dizendo que não tinha jeito. Mas quando ela vai atrás de quem pode mudar a vida dela, ela recebe o milagre dela. Ela recebe a transformação que ela precisa. Aleluia, glória a Deus. Determina o seu milagre. Determina o seu milagre nessa noite. Muitas das vezes você está pensando em parar, mas ainda não é tempo, ainda não é chegada a hora. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Ela foi curada da sua enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Arabassuri me canta, lavacepe. Determina o seu milagre nessa noite. Arribi canta, arabalagacepe. Determine. Fala, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Aleluia. Eu creio que eu vou sair daqui mudado. Eu creio que eu vou sair daqui com minha resposta. Eu creio que eu vou sair daqui com a minha vitória. Eu creio que eu vou sair com a resposta que eu vim atrás. Arabassumi cantarabadai. Jurimi cantarabadai. Determina agora nessa noite. Eu vou sair daqui curado. Eu vou sair daqui liberto. Eu vou sair daqui transformado. Aleluia, glória a Deus. Determina o seu milagre. Não aceite sair da mesma forma que você entrou. Não aceite sair do mesmo jeito. Aceite sair mudado. Aceite sair diferente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu pensei nesse coloco de pé nessa noite. Faz aqui naquela mulher. Determina o seu milagre. Determina o seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aquela mulher, ela teve fé. Se eu apenas tocar, eu vou sair curado. Se eu apenas tocar, eu vou sair mudado. Oh, glória. Se eu apenas tocar, eu sei que Deus ele vai fazer. Se eu apenas tocar, aleluia, glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Determina, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Presta atenção na letra desse louvor. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito, né assim? Agora senta pra me ouvir. É Deus falando com você. E dificuldades bem maiores você já venceu, meu filho. Por que você quer desistir agora? Você já enfrentou prova maior do que essa que você está enfrentando agora. Aleluia. Não entendo como foi que eu venci. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o sentimento, a razão pra ter chegado até aqui. Oh, glória. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: ainda não é hora de desistir. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltamos aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte azul. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra você desistir? Você não desistiu ainda porque foi a mão de Deus te sustentando. Você não desistiu ainda porque foi a mão dele te segurando. Lembra, filho? Lembra, filha? Ainda não é tempo de desistir. Para você, me canta, para você.
desistiu ainda porque foi a mão de Deus. Se você não parou ainda porque foi a mão de Deus. Se você não retrocedeu ainda porque foi a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Até aqui me ajudou o Senhor. Faça que nem aquela mulher, determine o seu milagre. Não aceite sair do mesmo jeito. Não aceite sair da mesma forma. Aleluia. Determine o seu milagre nessa noite. E assim agradeço a minha oportunidade.